Agora, 2h48, de volta para falar sobre economia aqui no estúdio CBN. Isso porque o preço do leite teve uma queda aí pelo segundo mês nos centros produtores do Brasil, segundo o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é da Exalc USP em Piracicaba, aqui na região, responsável por esse levantamento. As cotações tiveram aí recuos de quase 4% no mês de maio. E a gente conversa agora sobre isso com a Natália Grigol, ela que é pesquisadora do CPEA, participou aí desse levantamento, é responsável por esses números. Natália, boa tarde, bem-vinda aqui ao estúdio CBN. Oi, Tayla, oi, Guarizo, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar aí dessas quedas aí no mercado do leite. Bom, Natália, a gente teve aí 4 altas seguidas, né, nos preços nos centros produtores de leite, os maiores aqui do país, e agora essa queda, o que está motivando aí essa redução nos preços? Então, né, é um momento do ano que é uma queda que a gente até considera atípica, né? O produtor normalmente costuma ver momento de alta, porque vem chegando aí um período mais seco, inverno, então a alimentação costuma ficar pior e isso impacta aí no volume, mas não é o que a gente está vendo esse ano não, viu, Tayla? O que está acontecendo, na verdade, é um aumento muito grande, muito forte e consistente da produção. Isso está acontecendo já tem alguns meses e aí o setor está tendo que lidar com um aumento muito consistente nessa oferta e um consumo na ponta final da cadeia, né, o consumo de lácteos, não tem crescido no mesmo ritmo, vamos dizer assim. Com isso, a gente tem tido aí esse movimento de queda ganhando força, março, abril, maio, e a gente ainda tem a perspectiva de que esse movimento possa continuar, apesar, né, de ser uma situação relativamente atípica, está sendo um movimento bastante esperado no setor, justamente por conta desse aumento da produção. Natália, e por ser um alimento perecível, né, por mais que se aproveite o leite para fazer tantos outros tipos de alimentos, para não perder essa produção, o produtor tem que baixar o preço para o consumidor final? A cadeia do leite é uma cadeia muito complexa, Guarizo, justamente por conta da perecibilidade. Você comentou aí um fator que é determinante, né, para esse setor. Quando a gente tem um produto tão perecível quanto o leite, a lógica do preço, ela é imperativa, né, o mercado ele é soberano, mas basicamente a gente acaba observando que são momentos, né, de pressão aí nas cotações que vão levar não só apenas a uma redução na oferta imediata, mas também a uma redução no investimento. Vou tentar explicar de uma maneira um pouco melhor, né? A produção do leite é uma produção de ciclo longo. Então, é preciso que você tenha muitos meses de receita alta, né, para você incentivar o investimento na atividade e ela expandir. Da mesma forma, os preços, muito tempo em queda, também vão causar essa retração na produção. A negociação entre produtores e laticínios, ela é uma relação delicada, mas, em geral, o produtor ele acaba sendo um tomador de preço, né? O produtor, normalmente, ele não tem tanto poder de negociação, a menos que ele haja aí muitos compradores na região. Mas os compradores, hoje no Brasil, eles enfrentam um desafio muito peculiar, que é, em geral, a gente falta leite, né? Estamos num momento aí de pico de oferta, mas, em geral, falta-se leite. Então, é um momento onde o mercado está tendo que se ajustar, mas isso, com o tempo, deve levar a um equilíbrio, né? Natália, a gente teve o segundo recuo nos preços apenas do leite nesse ano, né? Depois de vários meses aí com alta. Com esse recuo aí recente, a gente nota já também quedas nos preços de derivados do leite, já impacta também nessa cadeia produtiva essa redução? Com certeza, e na verdade tem sido o principal motivo, né, a queda ao produtor como uma consequência também da pressão nos preços dos derivados. Então, a indústria de laticínios, na negociação que ela faz com os canais de distribuição, não tem conseguido elevar aí os preços. A gente tem uma oferta grande, aumenta o estoque dos derivados na ponta final, tudo isso causa o que a gente chama de efeito chicote, né? Então, lá na ponta do consumidor, esse efeito chega no comecinho da cadeia, que é o produtor. Então, a indústria de laticínio, para tentar segurar aí, melhorar sua margem, também repassa essa movimentação do mercado para o produtor, para o preço da matéria-prima, né? Então, o consumo, existe uma percepção de que
consumo não está muito aquecido, que ele não cresce. O ponto é, a produção ela está crescendo mais aceleradamente do que o consumo. Isso faz com que você aumente estoques ao longo da cadeia. Aí tem esse efeito, né? Cai preço do derivado para o consumidor, pelo menos na negociação com o derivado, do derivado com o canal de distribuição que a gente acompanha, esses preços já têm caído e isso chega para o produtor também. E pela oferta, mesmo que o consumo cresça, esse preço não deve cair para o consumidor final, né? Já que a parte do produtor, como você disse, é calculada de uma outra maneira. Guariz, o que a gente observa é que esses movimentos eles demoram para se acomodar, né? Então, os elos da cadeia produtiva eles estão todos conectados, mas o tempo, né, que um elo demora para perceber a mudança do outro, isso pode variar. O que a gente consegue analisar até a hora que a indústria de laticínios vende para o canal de distribuição. Quando a gente chega na gôndola, a gente já está comentando aí de relações de concentração de mercado. O mercado varejista ele é muito forte, então existe uma outra dinâmica. Realmente o consumidor pode até demorar um pouco mais para ver esse preço na prateleira caindo do que o próprio produtor. Mas o sistema agroindustrial ele tenta trabalhar esses níveis de preços com o intuito de vamos dizer assim, estabilizar esses estoques, né? Os incentivos para expandir a produção ou para retrair a produção, para que de alguma maneira aí os agentes do mercado possam manter as suas margens. Mas de fato, né? A gente chama de transmissão, observar essa transmissão ao longo da cadeia, nem sempre isso acontece de uma forma simétrica, nem sempre isso acontece de uma forma, vamos dizer assim, caiu para o produtor, cai para o consumidor no mesmo tempo. Não, existem tempos diferentes para o movimento de mercado chegar em cada um dos elos. Natália, você disse que essa queda de preço do leite ela é atípica para essa época do ano, né? Como é que a questão climática ela tem influenciado nisso tudo? E o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Então, Tayla, a gente tem ainda na produção de leite no Brasil hoje uma influência de sazonalidade, porque a gente tem vários sistemas produtivos, né, para a produção de leite que são possíveis no Brasil, e ainda que a gente tenha uma grande parte de produtores adotando aí mais intensificação e fugindo muito, né, de um sistema baseado exclusivamente em pastagem, a pastagem ela ainda é uma fonte muito importante para a alimentação animal. E por causa disso, a gente tem essa sazonalidade. Quando tem chuva, tem pasto. Se tem pasto, tem comida. Se tem comida, tem oferta, né? Tem produção. E aí, quando aumenta a produção, o preço cai. Então, em geral, nos meses do ano onde a gente tem chuva, o preço costuma cair. E nos meses onde a gente costuma ter seca, que é o caso, né, do outono e do inverno aqui no Sudeste, os preços tendem a subir. Só que isso não está acontecendo esse ano, porque no ano passado o produtor ele teve aí margem mais interessante, conseguiu fazer investimento na atividade e a gente já está observando aí o potencial produtivo expandindo e a alimentação animal nesse momento, ela ainda está num patamar interessante, a compra de ração ela ainda está sendo viabilizada, né? Mas com certeza a gente está falando aqui de uma sazonalidade pensando, né, num comportamento, vamos dizer assim, típico do clima. Esse comportamento ele está cada vez mais variável ao longo dos anos e é até um motivo também para os produtores estarem adotando sistemas mais intensivos, ou seja, podem ter aí a pastagem, mas também adotam a alimentação em coxo, alimentação com ração, para tentar suprir, né, essa variabilidade que você tem aí relacionada aí ao período de chuva, ao período de estiagem. O que a gente ouve dos agentes do setor é que ainda que a gente esteja atravessando um período sazonal que não é tão propício, né, esteja seco, ainda a gente está tendo uma condição climática mais ou menos favorável. É claro que você tem algumas bacias leiteiras aí ao longo do país que sofrem com situações mais extremas, como, por exemplo, a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, que está sofrendo novamente com maior volume de chuvas, sim, mas, de uma maneira geral, é esperado que nessa época do ano o produtor tenha que se precaver, né, para lidar com isso. O grande problema que a gente tem enfrentado é justamente a oscilação ao extremo. Foi isso, inclusive, que no ano passado, né, impediu que a oferta saltasse muito. Mas a gente está vendo nesse primeiro semestre do ano que o potencial produtivo está se recuperando e a gente está crescendo, né, nessa produção de leite. Natália Grigol, ela que é pesquisadora do CPEA, trazendo para a gente essas explicações aí sobre o preço do leite agora com um recuo pelo segundo mês consecutivo. Natália, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Boa tarde para você, bom trabalho.
Ai, foi um prazer falar com vocês, Tayla, Guarizo. Boa tarde para vocês também, para todos que nos ouvem. Até uma próxima. Até, muito Até obrigado, mais. Natália. E enquanto o preço do leite cai, o do milho sobe, chega a triplicar na Ceasa de Campinas.